Um professor foi vítima de um assassinato feio, de um crime bestial, de um crime brutal. Policiais civis estão investigando desde o dia em que o corpo do professor foi encontrado em um riacho, nesse riacho aqui, ó, na divisa entre Londrina e Tamarana, entre Lerroville, nosso distrito, e o município de Tamarana. Esse riozinho separa os dois municípios. Lá, o corpo do professor foi encontrado amarrado, ele estava com os pés e as pernas atados, estava com um pano no rosto, não sei se para tapar a boca dele, para evitar que ele gritasse ou algo nesse sentido, mas ele foi assassinado de uma forma covarde e fria. A faca que a polícia acredita tenha sido utilizada para cometer o crime estava dentro do rio. E o carro dele foi encontrado cerca de uns 3, 4 quilômetros do local onde o corpo estava. Botaram fogo no carro do professor, queimaram o carro do professor, certamente para não deixar algum tipo de vestígio, né? A Polícia Civil está fazendo diligências e já começou a entender o que teria acontecido. Uma operação foi realizada para se tentar chegar até os autores desta barbárie. Ah, detalhe, esse professor, ele já tinha sido candidato a vereador, inclusive na chapa do prefeito Marcelo Bellinati. Ele era diretor da Escola Municipal de Guaravera. E o que aconteceu com ele, amigo, foi um crime bizarro. Camargo, a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, sob o comando do delegado João Batista Reis, cumpriu nesta madrugada 3 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão sobre os envolvidos na morte do professor Paulo Sérgio Bartolomeu, que tinha 50 anos de idade, ele cujo corpo foi encontrado no dia 28 de dezembro de 2022, o ano passado, portanto, num riacho que corta Lerroville e Tamarana. O professor estava com as mãos e os pés amarrados e também um tecido envolvido na cabeça e morto a facadas. Havia resquícios de sangue nas pedras, no riacho, no local. E hoje pela manhã, o delegado, cumprindo mandados de busca e prisão e apreensão em Londrina e Lerroville, acabou prendendo um dos envolvidos. Bom, eu prendei pela prisão temporária de 2 suspeitos em razão de que nós temos hoje dúvidas qual seria a real motivação para o crime. Hoje há 3 possibilidades. Seria um crime de roubo com resultado de morte, que é o crime de latrocínio, a possibilidade de um crime de extorsão com resultado de morte, né, que seria um sequestro relâmpago, e a última possibilidade seria o crime de homicídio. Pelo que nós apuramos até agora, o homicídio seria a possibilidade mais remota, ficaria entre os 2 primeiros. Por quê? Nós fizemos algumas investigações, eu representei pela quebra de sigilo bancário da vítima e observei que durante a madrugada houve uma transferência da poupança dele de um valor de um pouco mais de R$10.000 e foi para a conta corrente. E lá foi feito um Pix para a conta de um suspeito, depois, isso por volta de umas 3h30 da manhã e amanhecendo o dia já por volta das 7h28 da manhã, quando o professor já estava morto com certeza, foi feito um TED para a conta de um dos suspeitos, que são 2 irmãos. Então, o que está preso aqui agora, como suspeito, ele relatou que não sabia da morte. O irmão chegou de manhã na casa dele por volta de 6 horas da manhã com um veículo Honda Fit da vítima e perguntou se ele tinha uma conta para poder transferir. Ele estava comprado de um segundo indivíduo. E aí ele alega que forneceu a conta, mas não sabia da morte. No dia seguinte é que o irmão contou para ele que teria assassinado com golpe de faca o Paulo Sérgio e depois sumiu. Por isso nós estamos fazendo diligências para tentar localizar aí o segundo irmão que é suspeito de participação no crime. Nós verificamos que com certeza o outro irmão estava na festa, porque nós observamos que o professor sai e vai até uma loja de conveniência acompanhado de 2 pessoas, só que um está dirigindo o carro, e não conseguimos identificar essa pessoa ainda, e o outro desce. Quem desce é o irmão desse que está preso aqui hoje. E nós aí verificamos que essa pessoa está junto. E foi uma das pessoas beneficiadas com a transferência de valores. E esse irmão de hoje que foi preso alega que este irmão dele, que estava com o professor na festa, teria pedido a conta dele para transferência e depois confessa para ele que matou o professor a facadas. Doutor, com o que o senhor já levantou até agora, inclusive como a prisão, o senhor acredita que foi um crime premeditado? Olha, o professor, ele convidou essas pessoas para participar de um churrasco na sua chácara, né? Ali uma área de lazer, e nós observamos que
O professor foi amarrado dentro da chácara ainda, porque o tecido que encontrado dentro do quarto dessa chácara é o mesmo tecido utilizado para amarrar a vítima, ou seja, a vítima saiu amarrada da chácara. Isso é um ponto pacífico. Por que nós temos dúvida se foi um crime de roubo com estado de morte ou um crime de extorsão? Porque no crime de extorsão é uma questão jurídica. No crime de extorsão, você precisa que a vítima colabore, faça uma atividade. No caso, como eu pedi a quebra de sigilo bancário, verifiquei que foi feito PIX, não foi feito saque na agência, porque eu também queria imagem da agência, houve uma participação, foi utilizado o celular. Então, acredito que em algum momento ele possa ter fornecido a senha. Mas também existe outra possibilidade. Ouvimos pessoas aqui que falaram que o professor, ele deixava as senhas anotadas nos cartões. Pode ser que essa senha seja a mesma do celular. Então, por isso nós temos que ainda avançar um pouco na investigação para determinar se foi um crime de roubo de estado de morte, porque utilizaram só as senhas que estava fácil para eles, ou eles obrigar o professor a fornecer a senha para fazer as transferências. Nós temos 2 pessoas, tá, já identificadas, que foram beneficiadas pelas transferências. Um é um detido e o outro é o que estava com ele, entrou numa loja de conveniência. Existe nós não sabemos se essa pessoa que está presa hoje aqui é a pessoa que estava dirigindo o veículo, né? Ou se realmente é um terceiro envolvido. O que foi preso hoje, alega que no dia, quando o irmão foi de manhã na casa dele com o Honda City, ele está acompanhado de outra pessoa, ou seja, então há a possibilidade de existir essa terceira pessoa. Nós temos que esclarecer realmente se esse irmão de hoje é inocente, como ele diz, só que ele sabia da morte. Eu questionei ele, se você sabe, se o seu irmão confessou a morte, transferiu o dinheiro para sua conta, por que você não veio até a delegacia e dizer que não tinha participação? Ele falou que não sabia que era da conta e tal, que não tinha conhecimento que devia procurar a delegacia. É isso que eu questionei. Se você tem conhecimento que seu irmão transferiu o dinheiro da pessoa que foi morta para sua conta e você não compara a delegacia, automaticamente você está envolvido no fato.